acontecendo, tá? Por quem está chegando agora, seja bem-vindo. E esse aqui basicamente é um fórum que a gente destina para aprofundar conhecimentos, né? Compartilhar experiência e a nossa paixão, o que nos move para desenvolver pessoas. Naturalmente, a gente usa o termo Ikigai, né? E aí, relembrando, o Ikigai tem a ver com propósito de vida. Nós temos o nosso canal no YouTube. Então, as primeiras mensagens, a gente sempre ilustra falando sobre o que é Ikigai, né? Trazendo um pouquinho do que é o conceito, da onde vem esse mindset voltado do público japonês, né? Inclusive, é cultural no Japão. E o que nos move, qual a paixão que nos move. Então, existem níveis para isso, tá? O nível básico é o que a gente vê ao nosso mundo à nossa volta. Então, existe uma expectativa do mundo que nos atrai, de alguma forma, cria a sintonia e a gente precisa despertar para isso. E quando a gente recodifica o nosso eu para o alcance, para o sucesso, né, com a expectativa de atender essa necessidade que o mundo tem, a gente se redescobre. E aí é o que a gente pode ter essa mentalidade, esse código de mente extraordinário quando a gente atinge o nosso Ikigai, né? E aí ele tem várias facetas, né? Paixão, missão, profissão e vocação. E quando a gente descobre realmente o sentido disso, a gente é o que nos move todo dia ao levantar da nossa cama. Tá? Inclusive, tenho sido muito ministrado, inclusive pela minha esposa, que participou de um treinamento recentemente, com relação a não ser uma pessoa medíocre, né? Pessoas medíocres são pessoas medianas, e a gente foi chamado para trazer excelência, né, em tudo que a gente faz. Então, eu estou me despontando em relação a isso, né? Então, isso tem se tornado meu Ikigai e o seu Ikigai. Eu acredito que você também foi chamado para cá, tá nesse ambiente e precisa entender sobre isso. E aí, nesse bate-papo, a gente sempre traz um pouquinho do que foi os últimos Ikigais, não diferente no nosso último encontro. Nós tivemos o Marquinhos, né? Ele é um grande amigo nosso, trabalhou na Toyota também por muito tempo, também na sua última empresa, que foi a Nissan, e ele trouxe um pouquinho do conceito Karakuri Kaizen, que também a gente pode trazer, né, futuramente novos temas para aprofundar nesse conceito de atividade que traz, dentro do ambiente Lean, né, não pode se deixar de falar, mas traz mais facilidade de execução, mais segurança, tá? Karakuri é uma coisa também que move muito a Toyota na questão de facilitar a vida das pessoas. Então a gente pode falar futuramente, né, em outros fóruns sobre isso. Então esse aqui foi o que foi o encontro. Então basicamente está salvo lá também no nosso, né, tá no nosso canal no YouTube. Você pode estar assistindo para poder entender um pouquinho sobre o conceito. E hoje nós vamos falar sobre produtividade, né? Eu queria adentrar um pouquinho nessa questão de produtividade, principalmente pelo ambiente Lean, né? Com enfoque no que eu vivenciei ao longo da minha vida na Toyota e agora na Vale, um pouquinho sobre essas questões. A princípio, eu vou falar sobre alguns inimigos da produtividade, e não tem como não falar sobre inimigo de produtividade quando nós temos algo que é comum para todos nós, né? Você já está vendo na tela aí. Todos nós temos essa questão do fator tempo. Isso é comum em todos nós. Desde o momento que a gente levanta até a hora que a gente vai deitar, o dia tem 24 horas. Agora, como a gente aproveita esse tempo, eis aí uma grande sacada, tá? E por isso, existe, né, algumas raposinhas, alguns inimigos que faz com que a gente não seja produtivo, que não faz com que a gente não tenha algumas prioridades alcançadas com certa excelência. E eu vou falar de alguns inimigos para dar essa introdução dentro do nosso treinamento hoje, começando a entender que quando a gente se torna inimigo, ou, desculpa, escravo do tempo, né, e felizmente tem muito disso, né, a gente não sabe aproveitar, não se organiza, acaba que a gente não tem o atendimento e as expectativas são frustradas quando a gente não alcança o sucesso disso. Então, a falta de organização, a falta do aproveitamento necessário em relação aos 24 horas do dia, faz com que a gente não tenha o sucesso devido.
E inclusive, muitas pessoas acabam se tornando escravos do tempo, devido à falta de organização. Porém, o primeiro inimigo que eu quero falar para vocês, que é um inimigo da produtividade e a autossabotagem. Aí a minha primeira pergunta para vocês: alguém já viu falar de autossabotagem? Vocês já ouviram esse termo que tem se tornado comum hoje, principalmente dentro da indústria, do comércio, né? Em palestras, fóruns, workshops, tem se falado muito, né, através de consultorias, sobre essa questão da autossabotagem. Mas eu queria ouvir de vocês, começando nosso treinamento hoje assim. O que para vocês é autossabotagem? Autossabotagem. Você, eu acho que eu tive um colega que eu sempre brigava com ele porque ele queria abraçar o mundo e ele não conseguia. Ele pegava um monte de coisa e não entregava nada no final do dia. Então acho que tipo, é você se encarregar de uma situação como você não dá conta, pô, você sobrecarregar de trabalho. Um exemplo, quando eu estava começando o dojo, queriam que eu ficasse no dojo e na manutenção. Falei, cara, não vou conseguir dar rendimento nos dois. Você escolhe um ou outro, porque eu não tenho condições física e mental para poder funcionar os dois. Então, se você quiser um rendimento em algum, você decide onde eu fico, meu querido. Então, assim, é você conhecer seus limites. Eu acho que autossabotagem... Né? Isso, saber dizer não. Sobre não dizer não, né? Ontem mesmo nós perdemos 2 colegas bons por regra de ouro. Boa. Entendeu? Por não dizer bacana, não. Viu? Bacana ouvir isso de você, até porque nós vamos falar desse inimigo também. Dizer não né? Ou seja, dizer sim para tudo é um inimigo. Mas a autossabotagem, eu quero entrar mais na questão de pessoal, né? Da sua própria psique. Talvez seja um pouco desse viés voltado para o seu interior. E aí, nesse caso, eu quero que vocês entendam que todo tipo de ação involuntária que passa a ser destrutiva ou punitiva que você pratica contra você mesmo, né, é visto como autossabotagem. Ou seja, na vida pessoal, tanto vida pessoal quanto profissional, tudo que afeta o seu desenvolvimento, o seu crescimento, o seu sucesso na carreira, onde você mesmo se pune, dizendo, poxa, eu não vou conseguir, eu não tenho, eu sou limitado, eu não consigo, eu não tenho essa capacidade, você se autodestrói, você se autopune. Isso é visto como uma autossabotagem. E na questão de produtividade, isso interfere demasiadamente. Então, esse primeiro inimigo, ele traz mais um adendo à questão específica e pessoal de cada um de nós. Todos os tipos de ações involuntárias, hein, gente? Involuntárias, que são destrutivas, punitivas, que interferem diretamente na sua performance, né? Onde você meio que se sabota, dá um jeitinho para não fazer de uma forma organizada, padronizada e com capacidade e excelência, né? Você acaba meio que se tornando resignado, né? Limitado, e aí você acaba não tendo o crescimento e sucesso devido. Então, esse seria a autossabotagem. O que você falou, Thiago, é esse aqui, ó. É um inimigo também, dizer sim para tudo. Agora, por que as pessoas costumam dizer sim para tudo? Eu coloquei alguns pontos aí que eu quero trazer para vocês. Geralmente, né, estudos dizem e comprovam que quando você não tem clareza exata do que você tem que fazer na sua rotina, você potencializa o sim, ou seja, você acha que você consegue fazer, você acha que você consegue atender. Então, você acaba dizendo sim quando você não tem a clareza exata do que você tem que entregar. O outro ponto também, quando você não tem as prioridades claras, né, e você quer agradar a todos, você acaba meio que dizendo sim. Então, não ter prioridades, querer agradar todo mundo, não ter clareza da sua rotina, favorece demais o sim para tudo. Agora, o problema é quando você diz sim para tudo e você tem um tempo determinado para cada coisa e você não consegue entregar dentro do prazo, na expectativa que o seu cliente quer, entrega com falhas, com retrabalho.
né, entrega com dúvidas, meio que se auto-sabota no meio né, no meio da sua entrega, né, geralmente as pessoas começam a dar desculpas, geram argumentos, por quê? Porque dizem sim para tudo. Então esse acaba sendo um inimigo muito grande da questão da produtividade. André, uma pergunta. Eu Diga. posso considerar também a cultura do medo como um motivador? Vai acabar fazendo conexão com o que você falou, né? Mas Autossabotagem. Exato. exatamente. Mas assim, naquele medo, naquela sensação, né, não, né, vai deixando, eu vou falando sim, 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 mas por trás, na verdade, existe o medo. Pode acontecer? Pode. Quando você tem um ambiente associado que permite essa cultura do medo, de não conseguir dizer não para tudo, você meio que se autossabota porque você não quer o conflito. Você não quer confrontar a realidade. Então você acaba meio que procrastinando isso. Olha que exemplo legal. Então você vê os três aí dentro dessa cultura do medo. Você procrastina porque você tem medo. Então você vai adiando certos compromissos, né? E aí, por adiar, automaticamente, né, você meio que se auto-sabota, né, pela questão, né, de enfrentamento, né? Esse é um bom exemplo, Su. Tá? E essa questão da procrastinação, não significa que somente procrastinar seja algo totalmente errado. Quero trazer um pouco da questão da autodefesa. Às vezes você está procrastinando porque você está em análise sobre alguma coisa que você ainda está indeferindo, né? E você está estudando, analisando. Então você está adiando, isso é uma autodefesa do nosso organismo. Isso não é errado. Então você tomar medidas exatas e procrastinar porque você não tem ainda exatidão, então, né, clareza, isso não é de todo mal. Agora, quando você começa a adiar certos compromissos, tendo clareza, tendo senso de propósito e senso de realidade, você começa a adiar, isso já não é bom. Isso interfere no resultado final. Então, a procrastinação passa a ser inimigo quando a gente começa a adiar certos compromissos que a gente já tem clareza do que tem que ser feito, do que tem que ser entregue no prazo, né, tanto o serviço quanto o produto. Tá? Então, você começa a interferir diretamente, não só no resultado final, mas na satisfação e na perpetuidade, de forma perpétua, né? Eu entro mais nessa questão de você, de consolidar algo que tenha continuidade. Então, esse é um perigo, né? E eu trago a atenção de vocês quanto a essas questões de procrastinação. E o outro, né, não diferente, mas de igual proporção, passa a ser um inimigo também, hoje, mais do que nunca, interrupções constantes e distrações. Quando você tem clareza do que você tem que fazer, lógico, você não vai ficar adiando, mas também no meio do caminho, cuidado com as distrações, com as interrupções constantes. Eu me lembrei também, para tudo aquilo que você não consegue dizer não, isso eu trago comigo de uma forma muito especial. Eu me torno escravo daquilo, né? Então, saber dizer não, às vezes é tão mais importante que o próprio sim, né? Porque o não também ensina. Então, interrupções constantes e distrações fazem parte dos inimigos da produtividade, e mais do que nunca hoje, né? A gente vive num mundo extremamente tecnológico, né? Existem vários canais de comunicação, e isso tem se tornado um inimigo muito grande dentro das indústrias, né? Na questão da produtividade. Gera distrações, e-mails fora de hora, notificações fora de hora, WhatsApp. Então, certas coisas a gente acaba perdendo o foco facilmente. Então, é extremamente relevante a questão do foco, né? Tem certas coisas que a gente tem que desligar para dar mais, para potencializar muito mais o resultado, a entrega, para oferecer alguma coisa que esteja relacionado a serviço e produto, né? Quando realmente a gente garante essa questão da constância, do foco, da atenção. Então, interrupções constantes e distrações, gente, acaba interferindo demais nesse processo. Bom, esse aqui é o nosso quinto encontro. Quis trazer essa introdução para dentro dessa questão da produtividade, porque nós vamos agora partir para o conteúdo de fato, né? Naturalmente, a gente participou de vários encontros.
quando a gente fala de Lean, do sistema total de produção, e não diferente hoje, eu quero aproveitar essas questões que eu falei sobre os inimigos da produtividade e trazer um enfoque aqui com vocês, mais voltado pelos princípios do que nós vivenciamos na Toyota. Né? Lembrando, né, essa aqui é uma frase, é muito marcante dentro da empresa, mas fora da empresa é amplamente aplicável. Todo tipo de resultado, despesas, gastos que você tem na sua vida pessoal, dentro do trabalho, ele vai variar de acordo com o método que você está realizando essa atividade. Vou fazer uma viagem. Se você não se programou, né, se você não estabeleceu um padrão, né, o fluxo correto, né, todo tipo de distração, todo tipo de procrastinação, todo tipo de mecanismo de autodefesa que arremete à autossabotagem, até mesmo a questão do dizer sim para tudo, acaba interferindo diretamente no método que você escolheu para produzir, do método que você escolheu para fabricar, do método de produzir alguma coisa, seja produto ou serviço. E isso traz uma variação muito grande em relação ao resultado. O lead time aumenta, o seu resultado começa a ser prejudicado em relação ao tempo que você, né, tende a ter desenvolvido, a ter programado de entrega, e as suas despesas, não diferente, acabam variando demais. Então, em vez de você ter lucro, você começa a ter prejuízo. Empresa nenhuma subsiste com prejuízos excessivos. Né? Isso dentro da questão pessoal, família nenhuma consegue viver com tantos prejuízos, gastos, né? Naturalmente vai surgir coisas e problemas no meio do caminho, que pode ser que, né, que traga uma interferência maior, mas precisa ser tratado urgentemente, porque como nós sabemos, problema existe em todos os âmbitos da sociedade, seja na vida da comunidade, seja na sua família, seja você mesmo, seja no trabalho, problema vai ter. Agora, como a gente trata o problema, é o grande diferencial. Bom, nas versões anteriores, a gente falou sobre as etapas de Kaizen. Aí só para relembrar... Colega com a mão levantada, tá, André? Eu sei que você não tá vendo aí, tá? Isso, me ajuda aí. Quem é que quer falar, perguntar? Gustavo. Diga aí, Gustavo. Boa noite, André. Tudo bem? Joia, tudo bem, e você? Tudo bem também. Queria agradecer ao Ceruto pelo convite aí de poder participar desse encontro aí, muito bacana. Top. Queria comentar um pouco o que você falou em relação à parte de lucros e procedimento, né, do slide anterior, porque muitas vezes a gente implementa Kaizens pensando em redução de custo, redução de consumo de energia elétrica, e aquele Kaizen é implementado, ele é validado, né, e ele adota como um padrão. O problema é que, muitas vezes, esse padrão não é seguido no futuro, por falta das pessoas que implementaram o Kaizen, por falta de alguma alteração no processo que não é avaliado esse Kaizen após os novos equipamentos, após o novo material, enfim. É muito importante a gente falar de Kaizen e obter lucro, só que é mais importante ainda fazer desse Kaizen se tornar um padrão depois, né? Não esquecer que, a partir daquele momento que foi implementado, com ele aprovado, né, com acompanhamento feito e padronizado, ele tem que ser um padrão novo a partir daquele momento, né? Independente de pessoas estando ali, de lead time, enfim. Exato. Independente das variáveis, aquele é um novo padrão. Então, acredito eu que o padrão, depois do Kaizen, é mais importante do que a implementação do Kaizen. Exatamente. É rodar o PDCA. O que você está falando é exatamente isso, é rodar o PDCA. Uma vez que você faz o Kaizen, executa, checa, né, e ele alcançou o resultado esperado, você padroniza, né? E do PDCA se torna um SDCA. Muito bom. Não sei se você está lembrado de mim, Andrezão. A gente trabalhou junto na Toyota lá um tempo. Então, sofri muito com essa parte de implementação, que muitas vezes a gente não implementava isso depois, rapaz, né? eu vou até abrir aqui, porque eu não lembro de você. Cadê você? Deixa eu te mostrar aqui. Eu achei que ele ia falar. É um dos sobreviventes aí, viu, Andrezão? Tá lá na Toyota ainda. A minha câmera tá com um problema, cara. Rapaz, tira uma foto sua, põe no chat aí. Vou colocar. A gente participou do CCQ, que foi pro muita Japão, em 2014. Utilidades.
Ô, André, Olha aí, eu que pensei que legal. ele ia falar que ele sofreu lá trabalhando com você, cara. Eu Não, achei- Rapaz, Ele começou falando, eu sofri lá. muito Ele bom, sofreu na sua mão. Gustavo. Muito bom. Que bom que você está aqui agora na Vale, né? Não, ele tá na ainda, Toyota. eu tô na Toyota Tá ainda. Ah, bebendo você está na água lá. Toyota Tô ainda? na Oh, Tá Toyota bebendo ainda. água lá. tá bebendo água, então Fresquinho, viu, desculpa. André? Vocês estão vendo a minha tela? Estão vendo minha tela? Sim. Tá, Só né? não tá em modo... Isso, boa. Bom, então vamos relembrar um pouquinho das etapas de Kaizen. Acho que é bacana, né? Para quem não participou dos outros eventos, isso aqui está gravado, né? Acho que tem já 5 versões que a gente tem falado sobre Kaizen, sobre a cultura Toyota. Então você entra lá, pega. Hoje eu vou falar aqui um resuminho de cada um desses itens. Eu não vou potencializar um determinado item que é o número 1, né? Porque nós já falamos, mas eu vou dar um resumo aqui dessas etapas. Então, não diferentemente da forma que a Toyota imagina como se resolve problema, e aí como o Gustavo bem disse, mais do que só resolver problema através de um Kaizen, a gente pensa em padronizar para que haja continuidade. Uma vez que você se preocupa com essas duas formas de ação, de resolver problema e treinar pessoas para que elas consigam fazer e usar o Kaizen de forma rotineira, você necessariamente está cumprindo o PDCA. Então, as etapas que a gente sugere que tem relação com o pensamento científico, até mesmo do círculo de CQ, você vê que a forma, o mindset de resolver problema é muito similar. Então, pela etapa de Kaizen, o primeiro passo é identificar o ponto de necessidade. Onde são as suas dores? O que está doendo? Geralmente a gente usa o fluxo de material e informação, né? VSM, ou seja, o fluxo que você tem que mostra o passo a passo da transição do produto, assim como ele vai agregando valor. A partir desse momento, quando você tem um fluxo ideal e você compara com o fluxo real, você consegue, no que tange a problema, você consegue capturar estagnações, espera, então você mapeia pelos desperdícios. Uma vez que você consegue conectar com os pontos de dores, você vai analisar o método que está sendo desenvolvido. Então, você vai descer, vai desdobrar para o método, para a forma que está sendo realizada. E aí você consegue capturar ideias, e aí a gente vai falar bastante de ideias hoje, no que tange a forma de se obter ideias. Tá? Então, eu vou usar um pouco do método que eu aprendi na Toyota para ajudar vocês nos passos que vocês desenvolvem nas áreas operacionais, nas consultorias que vocês trabalham, enfim. Tá? Então, basicamente, o que eu falei da etapa 1 e da etapa 2, ela prepara você para o método de obter ideias. Necessariamente, nada se resolve, nenhuma informação ela é coletada de forma factível se você não for para o Gemba. Tá? O Gemba, na Toyota, ele é dentro dessa metodologia do 5G, parte integrante. Gemba por Gemba não resolve nada. Agora, você estar no Gemba, naturalmente você faz o Genchi Genbutsu, que é aquele segundo G ali, ó. Gemba é o local onde o negócio acontece, onde o problema está lá. Agora, se você não estiver no Gemba de uma forma com olhar devido, né? Diferente de estar no Gemba e só observar, de observar o problema e a forma que ele se relaciona, da forma que acontece. Então, fazer Genchi Genbutsu traz uma ideia de exame, de apurar as coisas da forma que elas são, tá? De naturalmente investigar. E aí, esse Genchi Genbutsu está relacionado ao encontro do problema. Você vai de encontro ao problema e você analisa a forma que ele ocorre. Naturalmente, uma vez que você está apurando isso, você faz o Genjitsu e você usa o Genri e o Gensoku. Estou falando tanta palavrinha japonesa hoje. Isso, assim, é natural quando você está no Gemba, fazendo Genchi Genbutsu, você possa descrever de forma precisa e quantificada o que é o problema, em que momento que acontece, quando que acontece, quanto acontece, usa 5W, né, que seja. E aí você consegue conectar com os princípios mecânicos, físicos que regem aquela operação, levando para o padrão. Quando você compara com o padrão de operação, você consegue naturalmente ter mais facilidade de interagir com o problema. Você consegue comparar. Nunca focando na questão específica de apontando o problema para a pessoa, mas sim para o processo. Tudo bem? Deu para pegar um pouquinho dessa questão?
Quando a gente vai para o Gemba, a gente não só alucida o fato de perguntar para pessoas. É importante, porém não é só para ela. Eu tenho que perguntar para as coisas. Então eu interajo com o ambiente. Essa é a mensagem. Consegue ver traços das coisas, muitas vezes sem conectar com as perguntas das pessoas primeiro. Há exemplos, por exemplo, de muitas vezes as pessoas na Toyota irem para reuniões sem ter feito o Genchi Genbutsu, não ter pegado, sentido as coisas, observado a realidade como de fato é, e serem questionadas ao fato de não ter feito, de não ter investigado, de ter trazido relatórios de contramedidas que são inviáveis e não tem base profunda de análise, né? E é papel, só serve para mostrar e não. Então a questão realmente é não só pergunte a pessoas, né? É importante você fazer uma inquisição quanto a isso, mas pergunte as coisas. O que as coisas te falam? Pegue, sinta, né? Se mova a isso. E aí dentro dessa questão, a gente naturalmente quando vai para o campo, já vai para o Gemba, a gente consegue observar e ter mais profundidade para obter ideias. E na Toyota, ideias são extremamente úteis e principalmente quando interage com a criatividade. E necessariamente a gente pega alguns exemplos. Eu vou soltar um vídeo aqui, mas eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quando a gente olha para esse clipe Trava, é bem conhecido, a gente pode fazer com que ele seja usado sozinho, ou alterando a sua forma, ou juntando ele. Esse aqui é um exemplo, tá? Não a gente não tem dentro das empresas o costume de alterar nada sem o devido estudo. Mas aqui no meu exemplo, eu só quero trazer um pouco de profundidade na questão de juntar ideias em relação a outras pessoas. E esse ambiente é importante, juntar ideias com outras pessoas envolvidas. Então eu vou soltar um vídeo aqui para vocês verem que legal quando a gente tem esse mindset, né? Vocês estão ouvindo o áudio? Acho que não, né? Não estão ouvindo, não, né? Deixa eu voltar aqui. Não, André. Vê agora se foi. Boa. Eu me perguntava antes, por que no Japão tinha tantas essas coisas aí, cara? Esse Eclipse, em qualquer lugar que você for, você encontra ele. E aí tá aí a explicação. Realmente é 1001 utilidades de Beth. Chocada. Eu só usava para uma mesmo. Então agora você já tem vários modelos aí de Kaizen para vocês aplicar, tá vendo? Amanhã tá inflacionado no mercado esse preço aí desse Eclipse, né? Todo mundo vai comprar, né? Bacana demais. Ainda bem que na minha gaveta tem um potinho lotado. Aí, ó. E aí, depois eu vou compartilhar esse vídeo com vocês, tá? Até para vocês terem. Mas é bacana quando a gente vê. Então, a ideia de se juntar, né, de às vezes modificar, né, de juntar com a ideia de outras pessoas é válido, né? O objetivo desse vídeo é mais para fazer essa interface real, que as ideias elas surgem, principalmente quando a gente junta-se com outras pessoas, né, e com certeza saem ideias incríveis. E aí eu vou trazer um pouquinho da questão de obter ideias pelos princípios de economia de movimentos, tá? Dentro das áreas operacionais, o movimento ele é a sombra do tempo, né? Qualquer movimento involuntário, o movimento que você gera, que você realiza para gerar uma ação, necessariamente ele pode ser eficiente ou não. Então nós vamos ver alguns princípios de economia de movimentos. Então vocês estão vendo na tela aí, eu vou falar basicamente das questões de economia mesmo. Então, olhando para os princípios de uso das partes do corpo, nós vamos ver, se for possível, sempre usar as mãos simultaneamente no sentido inverso. Se para alguma operação você conseguir fazer com que os movimentos sejam de forma sincronizada e simultânea, né, você acaba economizando muito o tempo de uma atividade. Necessariamente você precisa desenvolver a habilidade, por isso que o dojo é importante. O dojo ele faz a interface com isso aqui, você usa as mãos.
E aí eu não sei se algumas pessoas aqui parece que já foram na Toyota, não sei se conseguiram ver o dojo. Quando você vai pegar um parafusinho, por exemplo, uma mão, enquanto uma mão está pegando, a outra já está meio que preparando o movimento. Então você concilia esses movimentos para justamente economizar, né? Um outro ponto extremamente importante, diminuir ao máximo a movimentação das mãos. Deixar ele mais próximo, né? O quanto mais próximo os equipamentos, as peças estiver de você, muito mais eficiente vai se tornar o movimento. Então, diminuir ao máximo a movimentação das mãos. Para operações leves, é melhor usar os movimentos das mãos e antebraços do que usar as de ombros e braços, né? Existe uma regra, inclusive, eu acredito que isso já está dentro da legislação que move a indústria, o cuidado por movimentos que atenuam o sentido de estar acima da linha dos ombros, né? Então é sempre melhor para o movimento quando você usa as mãos e o antebraço do que usar ombros e braços, tá? Então é um cuidado em relação à questão ergonômica. Outro ponto que você acaba tendo a economia do movimento é evitar mudança brusca de direção. Necessariamente está muito ligado ao trabalho a ser desenvolvido. Quando o trabalho, no que tange a questão de passo a passo para a realização de um produto, né, montagem de um produto, fabricação de um produto ou um serviço, sempre evitar essa questão da mudança de direção brusca, né? Deixar o movimento um pouquinho mais racional no que tange a própria questão da ergonomia. Um outro ponto, né, o quinto, movimentações não devem ser limitadas, ou seja, eu não posso ter interferência. Às vezes não é muito bem visto a questão de painéis elétricos, o próprio layout acaba limitando a movimentação, isso pode gerar batida contra, enfim, você pode ter acidentes pela questão do layout não ser apropriado. Um outro ponto é evitar posturas não naturais e movimentação na vertical, fora do centro da gravidade. A questão de ter degraus no processo, né, de exigir movimentos fora do centro da gravidade, que faz a pessoa perder o equilíbrio, ainda mais com peças e ferramentas nas mãos, é extremamente perigoso. E acaba que você não prioriza o movimento, porque sempre a pessoa vai estar preocupada em realizar tal atividade, tal tarefa. Um outro ponto, esse aqui necessariamente precisa de estudo, mas algumas empresas acabam adotando os pés, quando possível, não ter a utilização das mãos. Então, em momentos que você pode utilizar os pés, né, para cumprir alguma operação, né, se faz, acaba aliviando um pouco, até facilitando a atividade, tá? Não necessariamente você... Isso é uma questão de estudo, porque às vezes interfere na questão também ergonômica e na questão de postura, né? E também na questão cíclica da atividade, né? No que tange o tipo de movimento a ser realizado. Então, é uma questão de não usar as mãos quando for possível usar os pés, precisa ser estudado. Então, esses são alguns princípios de economia de movimentos. Distribuição de equipamentos, princípios de distribuição de equipamentos também é outro que ajuda na economia de movimentos. Colocar ferramentas e materiais em locais determinados, né? Tem que ter um estudo, né? Eu vejo muito isso dentro das questões que envolvem o 5S, da questão da ordenação da ferramenta. Então, tem que ter um estudo em relação à frequência, peso. Então, saber colocar a ferramenta em local determinado é extremamente importante para a economia de movimento. Colocar ferramentas e materiais perto do empregado, ao máximo possível na sua frente, ajuda demais, economiza movimento. Evitar movimentos na vertical, né, principalmente acima da linha do ombro, né, de subir, alterar o movimento na vertical com equipamentos também são princípios de economia. Usar a força da gravidade para movimentação. Sempre que for possível, usar a força da gravidade ajuda demais a você economizar movimentos. Uso de prateleiras, né? É um exemplo bom, né? A Toyota aderiu isso demais, o uso de prateleiras para deslocamento de peças, para que o empregado tenha facilidade de retirada.
Colocar ferramentas e materiais no local mais conveniente para os determinados movimentos, né? Então, esse estudo também é necessário. É importante que o empregado tenha o uso de ferramentas e materiais o mais, conforme o estudo, né? Conforme a análise, da forma mais apropriada, no que confere aos movimentos. Um cuidado em relação à altura das bancadas, né? Ela deve ser ajustável conforme as características da operação e a altura do empregado. Quando possível, né? As bancadas terem essas regulagens para facilitar, porque às vezes os operadores eles também têm uma variação de altura. Acho que eu mostrei um vídeo do Japão, né, em indústrias, principalmente indústrias que aderiram à questão da inclusão social, que empregados com cadeirantes, eles têm a altura ajustável das prateleiras usando macaco de veículo, né? Então, você consegue fazer com que um Kaizen simples traga uma facilidade na operação e ajude a ter economia no movimento. E prover iluminação de forma adequada ao trabalho também ajuda demais a economia dos movimentos. Então, esses aqui são os princípios voltados para a distribuição de equipamentos que ajuda a economia, gerar economia. E o C fala de projetos de ferramentas e dispositivos. Evitar manter ferramentas e materiais nas mãos, enquanto se faz o movimento, né? Ou seja, um exemplo bem... você vai fazer uma montagem de uma peça que você precisa da sua mão, enquanto você está fazendo a sua máquina, você está segurando ela. Então, isso é perigoso, né? Traz um sentido de perigo, porque pode gerar acidente. Então, evitar manter ferramenta nas mãos enquanto você está realizando uma determinada atividade. Não usar ferramentas de uso geral, mas de uso específico. Então, todas as ferramentas, ele tem que ter um estudo, ele tem que ter uma aprovação da engenharia. Então, não pode ser, de forma alguma, ser usadas ferramentas que não tenham essa questão da aprovação. Também não pode burlar a ferramenta, ou seja, não pode adulterar o tipo de ferramenta para uso. Se for possível, né, e tiver um estudo e uma aprovação, usar 2 ferramentas em uma só. Aí você ajuda a ter movimentos, a economia dos movimentos. A chave combinada, né? Você sabe que, por exemplo, chaves de troca de roda, geralmente você tem uma chave de fenda, principalmente alguns carros que aderiram à calota, porque enquanto você tira a calota com a chave de fenda, você já tem a própria chave para desparafusar as porcas da roda. Esse é um bom exemplo. E, de certa forma, aumentar o contato com as mãos, né? Ou seja, você gera sensibilidade para o movimento, você tem mais segurança para realizar o movimento, né? E isso traz essa questão dentro do uso específico, dentro da combinação, dentro das ferramentas e materiais, né? Evitar que se use ao mesmo tempo, você consegue ter mais segurança por parte do empregado. Tá? Tudo bem? Deu para pegar aqui um pouquinho dessa questão das economias do movimento? Por que eu quis falar disso? Porque ajuda vocês a terem ideias. E eu vou usar agora uma dinâmica que é usada dentro da Toyota. Ela é chamada vídeo IE. Eu vou soltar aqui para vocês. É um vídeo rapidinho, né, que é usado para treinamento lá. Alguns colegas vão ouvir a voz de um grande colega nosso, um grande amigo lá. Eu vou soltar aqui. Basicamente, esse vídeo IE, essa dinâmica, eu vou explicar para vocês como que é esse processo desse vídeo IE, o que é esse vídeo IE. Nós vamos eu vou pegar uma filmagem que já existe, eu vou explicar o processo do vídeo, mas em cima de uma má filmagem, boa filmagem, e a importância disso, como que é amplamente usado dentro da indústria. E a Toyota aderiu isso. Esse tal de vídeo IE, você já está vendo o nome dele lá em cima, é Engenharia Industrial, é um vídeo destinado a estudo do processo industrial. Depois a gente vai discutir um pouquinho aqui, eu vou fazer uma explicação do processo, vou gerar esse ambiente de discussão, e depois eu vou passar alguns problemas que caso vocês não tenham percebido na filmagem. Tá? Tudo bem, gente? Estão preparados aí? Beleza, pode mostrar. Então, vamos lá. Eu vou soltar o primeiro vídeo, então. Vídeo IE. Vocês estão ouvindo, né? O vídeo IE Sim. é um dos métodos para observar os detalhes das coisas. Só confirmar, estão ouvindo? Sim. Beleza, ouvindo. Sim. Então, vamos lá, vou soltar. O pessoal da Toyota aí, que trabalhou, vocês conhecem essa voz aqui ou não?
Não é minha, hein, gente? Pelo amor. Vamos estudar assistindo ao vídeo. IE significa engenharia industrial, tecnologia de produção, engenharia de produção, que tem como principal ponto eliminar mudar, morar e murir de movimentação para agregar valor ao trabalho. 1. Objetivo do vídeo IE: melhorar a qualidade do movimento, trabalho líquido através de monitoramento das tarefas atuais, eliminação de mudar, redução do tempo de operação humana e da máquina. O tempo é a sombra do movimento. Métodos tradicionais utilizados: trabalho padronizado, combinação do trabalho humano e da máquina, vídeo IE para monitoramento dos movimentos. Então, basicamente, a Toyota aderiu ao uso da filmagem. A gente vê muito dentro do conceito SMAD isso, né? Vou dizer que isso aqui seja um SMAD da Toyota, né? Nos dias atuais. Você usa o vídeo, né, para monitorar as tarefas. Então, você foca realmente na eliminação do desperdício e na redução do tempo da operação humana e da máquina. Ou seja, você vai focar na melhoria da qualidade do movimento, e quando você melhora a qualidade do movimento, você torna o trabalho mais natural, mais fácil, mais simples e mais seguro. Tá? Então, a gente sempre olha para a questão do tempo, e aí, de novo, ele volta, né? Essa questão do fator tempo. Então, a gente olha para os movimentos, tenta ao máximo sintetizar os movimentos, fazendo uma análise dele muito apurada, olhando, observando o trabalho padronizado e a combinação desse trabalho, seja pelo homem, seja pela máquina. Tá? Então, o vídeo IE é o método próprio que a Toyota aderiu para fazer essa observação. Vídeo IE, método próprio da Toyota. Além dos métodos tradicionais de uso de documentos de trabalho padrão, gráfico de ciclo e de observação do local de trabalho, aproveitando o vídeo, pode-se conhecer o mudar de movimentação mais detalhadamente. O vídeo é útil também como ferramenta para discutir mudar e descrever e entender o movimento das pessoas e dos equipamentos. Diagrama de ciclo linear. Diagrama indicando um ciclo completo de uma máquina, com sua sequência de processo, incluindo as tarefas do homem. É representado com círculos e setas. É também chamado de diagrama linear de movimento. Abaixo, segue um exemplo de diagrama de ciclo linear, onde temos a combinação de operações manuais e automáticas, desde pegar a matéria-prima até colocar o produto acabado no pallet. Então, aqui você está vendo o uso do diagrama de ciclo linear, como forma de explicação, né, do nosso amigo Evair. Ele pega a atividade do início ao fim, a etapa completa, e ele vai monitorando o tempo, né, de acordo com cada etapa dessa operação. Tá? Você representa através de círculo, né, e as setas que indicam o sentido pelo qual o produto vai sendo transformado, produto ou serviço, tá? 2. Vantagens da utilização do vídeo IE. E aí, só para a gente ganhar um pouco de tempo, existem as vantagens que o vídeo IE proporciona, toda filmagem tem a questão do zoom, você pode dar um zoom específico, né, utilizando a reprodução lenta para congelar a imagem, descobrir mais facilmente a questão do mudar de movimentação, você pode usar a função de armazenamento, você pode, através dessa função, reproduzir várias vezes, para dar um sentido mais apurado. Você usa a função de espelho, porque aí você consegue exatamente com que a própria pessoa se veja na movimentação. Então, é recomendável, inclusive pelo RH, por questões trabalhistas, que o empregado entenda o propósito dessa filmagem. Não é por exposição, mas para que o empregado auxilie e ajude na questão da concepção do Kaizen. Tá? Então, é extremamente útil, né? Essas são algumas vantagens que vocês estão vendo aí. Eu vou adiantando aqui, vou colocar minha fala ao invés da fala do Evair aí. Se tiver pergunta, pode falar, tá? Porque acho que alguns de vocês já conhecem o conceito do SMAD, que usa, não necessariamente o conceito de SMAD de setup, né? De troca rápida de ferramenta, de tirar coisas internas e colocar no externo. Mas auxiliado pelo vídeo, né? Acho que essa é a questão importante aqui.
Outro passo... E explicar bem ao operador que com livre... você tem que usar, de certa forma, o equipamento da forma correta. Então, a gente explica, na Toyota explica o uso apropriado do equipamento, né, desde o momento que ele é colocado, a posição que se coloca, né, o tipo de lente. Você também... Várias tomadas. Você também pode fazer várias tomadas, a forma que você fazer a tomada, né? O tempo cíclico que você vai filmar, o tipo de movimento que você precisa dar um ângulo para poder ter a facilidade na hora da reprodução. Então, a gente explica tudo isso durante o treinamento para os líderes que vão participar. Lembrando que a gente entende que o objetivo do vídeo é fazer o estudo do desperdício, né? Do mudar. Então, quando a gente termina a filmagem, a gente usa as reproduções, né, seja ela lenta ou congelamento, para descobrir o mudar escondido na movimentação e analisa o tipo de movimento com o empregado. E aí as ideias surgem e é incrível a capacidade, quando você interage com o empregado, ele participando na descoberta do mudar. Ele mesmo, ele se torna protagonista, né? E acaba interagindo. Ele assume a responsabilidade de desenvolver o Kaizen. Tá? E aí a gente vai enumerando os Kaizens em relação à descoberta dos mudas. Tá? Então, o ponto-chave para o estudo é olhar as movimentações para descobrir o mudar. E nessa dinâmica que eu quero proporcionar com vocês, vocês vão ver aqui, primeiro eu vou mostrar um vídeo de tipos de... Deixa eu soltar aqui. Ele ainda está numa versão japonesa, tá? Porque é o conteúdo que a gente usava na Toyota. E aqui você vai ver tipos de filmagens que não são boas e o foco onde você tem que ter. Então, você está vendo uma filmagem e não é boa essa filmagem, ó. Você tem uma barreira ali, você não consegue ver a precisão do movimento, porque ela está escondida atrás da barreira. Então, é um cuidado que você tem que ter. Já estou ensinando vocês que vocês podem amplamente aproveitar isso, tá? Outro ponto, você não consegue ver o movimento do corpo inteiro. Então, na Toyota, é imprescindível que qualquer observação de campo que você faça, você observe pés, mãos e olhos para descobrir o mudar. Onde ele está olhando, como ele está tocando e o movimento do corpo, né, em relação ao sentido dos pés. Então, você naturalmente vai saltar muito desperdício. A música ajuda, né? Jesus! É boa, hein? A música é boa. Rapaz, é relaxante, é relaxante. Não sei por que eles colocaram essa música aí, rapaz. Eu até me pergunto. Parece a música do Jaspion. Mas é mesmo, ó. Deixa eu adiantar aqui. Aí vocês estão vendo tipos de... Tudo bem? Vou soltar agora o vídeo da atividade. E eu vou explicar um pouquinho dessa atividade aqui. O Guiná tá lembrando aqui, tá matando a saudade, né? Então, essa atividade ele foi gravado em uma das linhas do Japão. Né? Ele faz a montagem do eixo, é uma linha tipo 1, que eles chamam lá. Então, aqui você está vendo o empregado, ele está retirando esse eixo e está colocando no equipamento para fazer a devida usinagem. E aí, no momento que ele coloca, é tudo muito rápido, tá vendo? No momento que ele coloca, ele aperta o equipamento, né, para poder iniciar. Ele retira e já aperta o equipamento.
Aí depois ele vai ali, ele aperta o shooter para poder fazer o deslocamento do equipamento, ele pula de linha, e aí ele posiciona o equipamento para fazer o aperto, a peça no caso. Ele retira a máquina para fazer o aperto do eixo, dos dois lados, ele posiciona, aperta com as mãos, retira o equipamento, aí ele pega uma porquinha, posiciona ela no eixo, coloca no eixo que ele tinha apertado, parafusa ele, vai dar o torque, ele posiciona o eixo, pega o outro lado, coloca do outro lado, pega a máquina, parafusa, aperta com o torquímetro, posiciona o eixo, e ele faz uma operação ali que, né, só para reposicionar e termina. Então essa atividade, ela é realizada em um tempo cíclico. Não falei nada de tempo para vocês, eu só estou dizendo que existe essa atividade e expliquei passo a passo dela. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida e pergunta? Aí o que eu vou pedir para vocês? Se possível, papel e caneta na mão, né? Tentem pegar alguns, eu vou soltar um vídeo, né? E ele vai ficar rodando aí um tempinho. Eu vou dar 10 minutinhos para vocês identificarem desperdício. Aonde tem desperdício nessa operação? Vamos apurar aí e calibrar os olhos de vocês. Posso soltar o vídeo? Todo mundo aí? Então vamos lá, hein? Vai lá. Vou soltar o vídeo, eu quero que vocês encontrem desperdício dentro dessa questão da economia de movimentos. Vou soltar de novo, tá? Porque aí vocês pegam o início do movimento dele, ó. Vamos lá. Valendo agora. O Edgar tem que levantar pelo menos 30 Kaizen nessa atividade aí. Você já me mostrou esse vídeo, não sei, Andrezão. Último ciclo, hein? Vamos lá.
Boa. O que a gente consegue prover de Kaizen aqui, né? Queria ouvir de vocês. Eu vou soltar um outro vídeo aqui. Enquanto vocês vão falando, a gente vai conversando. Vou soltar esse aqui, agora vocês vão ver num recurso mais slow motion. Eu quero ver de Deixa vocês. eu começar aí, André. Manda, vai lá. Pode ser? Pode. Bom, observei aí, né, que ele está trabalhando em frente a uma esteira, né, bem básico, né? Se a esteira está caminhando, por que ele fica caminhando? Ele vai e volta, né? Acho que ele podia tentar colocar ele para ficar parado, né? Já que a esteira está se movimentando, não ele se movimentar, né? Observação aí. Boa. Provavelmente, talvez a esteira esteja numa velocidade, né, um pouco mais rápida, né? Naturalmente, precisa analisar esse ponto, mas é um bom ponto levantado. Ele poderia ficar parado porque é uma esteira, né? E aí, o legal que você está comentando, você vê que quando ele pega e transita do ponto final de uma linha para o início da outra, ele inicia exatamente pela questão do posicionamento daquela peça. Ele vem para frente, aí ele faz esse aperto que ele está realizando, aí ele volta para trás de novo. Então, ele meio que cruza, né? Ele vai para trás, ele anda bastante. É um deslocamento. Exatamente, exatamente. Boa, bom ponto. O que mais, gente, vocês estão levantando aí? Ninguém? Eu anotei 3 pontos, mas eu vou esperar um pouquinho. Tá muito difícil, André. Deixa eu falar mais um também, pode ser? Vai, manda aí. Eu acho que ele levanta muito o braço também para pegar essa parafusadeira aí, ó. Não só ela, né? Outros equipamentos que ele pega ali. Levanta muito assim, né? No sentido de Toyota, eu tô dizendo, né? Porque tá bem bacana mesmo, mas levanta um pouquinho assim, mexeu um pouquinho o ombro aí, ó. Tá bem justo mesmo, tá bem rigoroso aí. Tá. Mas tem uma pegadinha aí, gente. Não vou falar uma olhada, não, tá, André? Não fale, mas eu vou... Olha o detalhe aqui, né? Quando ele pega essa parafusadeira, ela está apontando para que sentido? A gente observa até o sentido da onde ela está, o movimento que ele faz do braço para posicionar ela, a apertadeira, no sentido que ele aperta. Ela não para num ponto fixo, ela fica mudando, tá vendo? Boa mesmo. Pode contribuir, tá, Cirudes? Pode mandar aí. Acredito que a porca também, que ele é a porca, ou a junta que você falou que ele faz o aperto, tá um pouco longe, né? Ele tem que vir aqui atrás para poder buscar esse componente. Né, que ele pegou, né? Exatamente. E ela não está na posição que ele precisa aplicar, né? Ele tem que ficar girando ela. Exatamente. Então, esse reposicionamento, né? Ela não vem na posição padrão, ele tem que ficar posicionando para poder... Bom ponto, exatamente. Vocês viram alguma coisa no sentido de onde ele coloca esse eixo para fazer a montagem, né? Vocês viram ou não? Vou voltar aqui, ó. Ele está fazendo de um lado, né? Tem uma parte que ele faz na mão mesmo, né? Que ele... aí ele vai pegar, tá vendo? Ele apoia, onde ele apoia agora, ó? Olha, apoiando aonde, ó? Na barriga, nele mesmo. Nele mesmo. Teve outro ali também, ele fez o aperto ali, puxando a ferramenta no sentido dele. Se ela escorregasse, ele poderia bater nele. Exato, até para dar o torque, né? Ele puxa com as duas mãos. Isso. Né? Isso. Não é aconselhável fazer isso. Ele teve uma dificuldade também de encaixar a peça, ele pega as duas máquinas para apertar, não sei. A segunda ele teve um pouco de dificuldade para encaixar. Talvez não, eu acho que é nessa parte agora. É na prensa. É na prensa. Na parte da prensa, principalmente a do lado direito, ele tem bastante dificuldade para encaixar. Exatamente. Vocês percebem que ele tem que ficar olhando, né? Observem o pé, olhos e mãos. Aqui, por exemplo, ó, na hora que ele tira a peça, ele vai fazer um lançamento de um ar, né? E ele usa o próprio equipamento para fazer o acionamento. E ele aperta com a mão e ele troca de uma mão para outra para poder posicionar. Vocês estão observando? Uhum. Aí toda essa setagem que ele está fazendo aí, essa preparação não deveria, porque o equipamento não está vindo posicionado na forma padronizada. Então ele tem que fazer esses ajustes. Você começa a observar o movimento das mãos que não está agregando valor isso. E aí o que vocês levantaram agora. Que o Alisson falou. Essa aí ele encaixa até mais fácil, mas a outra, todos os ciclos, ele teve dificuldade de... Ó o olhinho, ó. De encaixar.
Você vê que está com dificuldade e tem que olhar. E parece que ele tem que colocar a mão, né? Para encaixar ela direito depois, né? Para ela, sei lá, dar um pesozinho assim. Não sei. Agora, o quanto é mais fácil depois que o vídeo tá, né, em câmera lenta, né? É legal você Slow motion. Slow motion. Rapaz, tá fazendo... Eu até sonhava com esses vídeos aí, viu, Beth? Pelo amor de Deus, cara. Quantos meses foi, André? O cara vendo esse vídeo aí, bicho? Pelo amor de Deus. É tipo, acha mais 10, depois acha mais 10. É bacana esse exercício. Cara, André, eu não sei, cara, se foi dia 11, saiu, o João Falcão me chamou, cara, ele falou, o pessoal tá começando a fazer vídeos e enxergar os problemas, sabe? Isso aí. Eu não sei aí, se tá alguém dia 11 aí, mas alguém falou pra ele. Aí eu falei, rapaz, vai fazer lembrar de um vidinho aí, eu falei que até mandar pra ele esse vídeo aí, ó. Deve Mas ter sido o Manuel. Manuel tá lá, antes. Ah, então. Pode ser. Bacana. Então é isso, então deve ser ele, digamos. Deve ser ele. Então, e assim, só queria... Vídeo, é isso que é importante, né, Guiná? O uso do vídeo da forma apropriada, né? Porque vocês estão vendo aí, a identificação do mudar salta aos olhos, né? Eu queria fazer um comentário com vocês, assim, boa noite primeiro, né? Meu compromisso com a segurança é a prática do Yoshi. Cara, assim, é muito, né? Eu vou lembrando esse vídeo, eu lembrei quando eu cheguei na Vale, né? Mas eu tô pedindo os vídeos já, vulcanização, mecânica, elétrica, todas as atividades, né? E aí, nessa coincidência do Gemba, o João falou do vídeo, né? Aí, comentando aqui com vocês que é muito importante. A gente, quando começou a fazer esses vídeos na área, né? Que a gente tinha que encontrar Kaizen, tinha que ganhar tempo, tinha que ganhar segundos, né? Para a gente enxergar, nós começamos a enxergar um monte de coisa aqui no olho ali, quando eu colocava no slow motion, que a gente conseguia ver. E na Vale tem muita coisa aqui que a gente olha aí, né, cara? A gente olha que filma mesmo, é agressivo aqui na Vale. A gente vê que a gente pode ter acidentes fatais, né, coisas graves aí, né? Então, assim, é muito bacana estar usando aí todos os sites aí, né, que a gente estiver fazendo Gemba, quem estiver nas atividades aí, levar em sala, até para fazer um DS com a galera, né? A galera não está no dia a dia. Eu pedi pessoal das inspeções, pessoal do DBU que está agora, inspetores do DBU, sabe? Vai ser bem bacana isso aí, cara. A gente está usando a Vale. Isso é bacana, né, Guiná? Porque treina o olhar, né? Acho que isso é importante, né? Treinar o olhar na área, né? Olho de águia. É treinar o olhar na área, né? Hoje eu tava até, o André até mandou um vídeo para mim, né, de como você, né, uma atividade que estava sendo realizada, né, aqui no Porto de Tubarão. Então, assim, vira paisagem para nós, né, para todos, né? A gente passa sempre, vê a mesma atividade. Aí eu vou pegar mais, né, assim, garrafa plástica no chão. Muita gente passa no porto, não só no porto, mas nos sites, vê a garrafa no chão, vira paisagem. Acho que treinar o olhar para esse tipo, a gente, né, fala que na Toyota era diferenciado porque uma porquinha no chão já era o suficiente para a gente parar o processo, né, pedir ajuda para o líder, né, para o GL, né, da área, o supervisor, eles mesmo iam lá e pegavam e não aceitavam esse tipo de coisa. Eu acho que a gente tem que ser crítico, né? Não, por mais que uma garrafa plástica é simples, mas para a gente tem que chamar muita atenção, né? Tem que treinar o olhar. Eu acho que isso é importante dentro do processo e não aceitar ver fazendo atividades diferente do padrão, ou se não conhece o padrão, ver que está expondo, está entrando em risco, né? A gente poder fazer, né? Igual a gente ouviu agora, parar, chamar e esperar. Acho que esse é o grande ponto de treinar o olhar na área, né, André? Acho que é isso. Exato. Bacana esse vídeo, né? Então, esse Muito vídeo bom. esse material, gente, eu vou compartilhar com vocês, tá? Mas eu acho que é bacana vocês entenderem que isso aqui é parte de um treinamento. O objetivo é descobrir mudar, até porque quando a gente entende que isso é parte de uma rotina da liderança, inclusive, né? Vocês estão vendo aí na tela de novo, então, né? Por que se usa esse tipo de vídeo dentro da indústria? O objetivo aqui, você vê que é a rotina do líder, desde a questão de assegurar a condição básica, desde de implementar a produção, aí eu estou falando de, na hora que vai startar a produção, a questão que confere a manter a condição normal, manter as atividades de manutenção de rotina e responder rapidamente à normalidade quando ela acontece. E quanto ao vídeo, ele está embutido aqui dentro dessa observação de processo.
E qual é o objetivo do vídeo? Garantir a implementação do trabalho padronizado com o mínimo desperdício possível, tá? E aí, quando você usa o vídeo, você gera reconhecimento e feedback. Olha que legal. Você está reconhecendo o empregado porque ele assumiu o protagonismo, ele foi empoderado da atividade e você consegue dar feedback. Então, o vídeo ele tá intrínseco dentro da rotina da liderança, tá? Essa pirâmide invertida a gente está cansado de ver, né, dentro da Toyota, na Vale, mas o objetivo dentro dessas questões que envolvem estrutura organizacional, a gente sabe que tem conhecimento, tem ferramenta, tem cadeia de ajuda, tudo isso é fundamento para dar suporte para dentro da rotina. Tá? Então, a forma que as equipes adotaram para performar de forma racional, efetiva e seguro, com segurança, todas essas questões estão dentro, muito intrínseco na Toyota, precisamente nesses 3 pilares. Eu preciso garantir que a condição básica seja pré-estabelecida, eu consiga ter a visão disso quando ela salta aos olhos, né, a questão do normal, anormal. Eu tenho que ter a manutenção de rotina, seja pela questão própria da metodologia que foi amplamente adotada pela indústria por parte de manutenção, né, da questão preventiva, as ações que envolvem corretiva, né, trabalho sistemático e até a questão de garantir trabalho padronizado. Tudo isso que eu estou falando de rotina é um modelo orientado para quê, André? Para desenvolver pessoas. E aí, a questão da anormalidade acho que é bacana eu comentar isso com vocês, é uma forma de gestão. Então, quando eu entro para o campo da gestão de anormalidade, eu entendo que é um método hoje que a Toyota aderiu, que a Vale tem percorrido esse caminho da visualização rápida das condições normais e anormais, né? Fazer com que ela salte aos olhos. O detalhe disso é que a gente precisa se concentrar em estabelecer a condição normal. Por isso que o vídeo acaba sendo amplamente usado, né? E qualquer condição que se desvie do padrão, você tem facilidade de entender, facilidade de implementar Kaizen, porque você vai empoderar o empregado e é o método que busca o mais eficiente. Detalhe, esse método de gestão, ele vai percorrer essas 3 linhas que se movem aqui, ó. Tudo que é bens materiais, seja equipamento, né, ferramentas e máquinas, eles são garantidos pelo método padrão 4S ou FIFO. Homem, pessoa, ele se move dentro de um ambiente de trabalho. O que eu consigo fazer como método de padrão gerencial? Trabalho padronizado na veia. Informação gerencial, Roshin Meta, é o FMDS puro. Tá? E aí a etapa que a gente entende, alguém quer perguntar? Eu queria fazer um comentário só, André, em relação ao vídeo, porque muitas vezes a gente reforça bastante a parte de trabalho padronizado para atividades cíclicas, né? Exato. Que é mais comum em produção. Porém, eu que trabalho na área de manutenção, é muito importante a gente ter o trabalho padronizado e o Muito vídeo bom. implementado, porque você diminui o atendimento, o tempo de parada do equipamento, com uma atividade padronizada com o vídeo, você diminui drasticamente o risco de acidentes, né? Por conta que se você tem um atendimento ali, está na empolgação, então você quer fazer a correção rápida, porém não tem um vídeo, porém não tem um trabalho padronizado. É uma referência, né? Exato. A implementação do vídeo também em atividades não cíclicas, Exatamente. Né? Principalmente em área de manutenção, que é a área que eu atuo, para você diminuir o tempo de reparo, para você melhorar as condições de segurança, e o 4S também no local, porque que a máquina está parada, aí parece que apaga tudo na cabeça e a gente pode fazer tudo o que quer, como quer, mas não é bem assim, né? Exatamente. Você pode colocar em risco tanto a sua segurança quanto do equipamento também. Muito bom o seu comentário, tá? Uma toda referência... Oi? Não, perdão, pode concluir. Não, eu quero falar assim, ó, o que o Gustavo comentou, quando você tem o padrão e ele é claro, você está vendo dentro da etapa 1, o método de gestão de anormalidade, né, que está intrinsecamente ligado ao papel de uma liderança e dos empregados normalmente, porque trabalham na rotina, é extremamente importante quando você utiliza, seja o vídeo, seja os documentos de forma padronizada, para que eles sejam claros aos empregados, não claro à liderança. Tem que ter clareza para quem atua. E quando ele atua com o desenvolvimento e capacitação, fica fácil para ele fazer a gestão dentro do 4S, dentro da rotina.
quando não está claro para ele, vai ficar sempre na responsabilidade da liderança de identificar problema. Isso é muito ruim. Por isso que é importante desenvolver. Porque à medida que se toma resoluções, né, em parte com relação a problema, a gente sempre orienta que os empregados, ao momento que se identifica eles também, por eles mesmos, eles conseguem pedir ajuda ou eles conseguem voltar à condição normal. Então, essa etapa está exatamente ligado, e aí, de novo, ó, você está vendo as 3 etapas, os 3 itens que se movem, né, e a relação de um com o outro. E aí, quando a gente fala de homem, vou pegar do homem aqui, né, a etapa 1, trabalho padronizado. Etapa 2, que é o 4S, são os 3 documentos de trabalho padronizado, que tem relação com tempo, sequência e estoque, né? Na Toyota se utiliza muito a questão japonesa, né? Mas é o trabalho combinado, seja um diagrama de espaguete, seja uma combinação, trabalho combinado, ou seja, próprio Yamazumi, que refere-se a tempo. Qualquer problema que acontece no trabalho padronizado exige, para os 3, a resolução imediata do problema. O detalhe, né? A questão de ser imediatista para resolver o problema é mais para que se volte ao âmbito natural das coisas. Porque rapidamente, quando você trata o problema, você aprende junto com o problema e você consegue garantir a sustentabilidade dele dentro das condições previamente estabelecidas. Tá? Tudo bem? A gente navegou um pouquinho hoje dentro dessa questão do conceito da etapa 3, que é conceber ideias. E eu quis trazer essa dinâmica. Naturalmente, vocês podem amplamente usar, eu vou mandar o material para vocês, mas é legal que vocês não só gravem o vídeo como pressuposto para identificar, mudar, mas usem o vídeo para desenvolver pessoas, para motivar pessoas, e que ele também possa, como vocês viram na Toyota, ele está intrínseco na rotina da liderança. Ele faz parte, né? E ele pode ser amplamente usado, principalmente para trabalhos não cíclicos, né? O Gustavo citou muito bem, não é só para trabalho ciclo, como o exemplo do vídeo que eu trouxe, mas é amplamente, ele se usa para referenciar, né? Tanto que hoje tem se falado muito em referências visuais realizadas por vídeo, ao invés de documentos, né? Acho que é um passo importante dentro da indústria nos dias de hoje. Aí a gente fecha com a etapa 4, que é elaborar o propósito de Kaizen. Necessariamente a gente tem que sempre ver qual é a melhor proposta. O primeiro ponto é aquela que o meio é mais adequado ao objetivo. Então, olhando sempre com o foco no objetivo, se o meio não for muito bem analisado em relação ao objetivo e for menor, no caso, ele pode gerar mudar. Se for maior, ele pode gerar muri. Um exemplo, se o meu objetivo é transportar uma carga que tem 1 tonelada e o meu meio é um caminhão que suporta 500 quilos, eu vou ter que mudar, porque eu vou ter que transitar mais de uma vez. Se for né, vocês estão pegando, né? Sim, Se o meu meio for maior, no caso, eu posso ter um muri, o que é um esforço desnecessário por parte do caminhão. Então, você pode prejudicar a questão de ter mais manutenções no caminhão quando você não analisa o objetivo e coloca um meio que possa gerar tanto muri quanto mudar. Priorizar Kaizens na operação, que consigam ser executados sem investimento. Aqueles que elevam, aí vem uma palavra japonesa, o Noritsu geral, ou seja, ele está relacionado ao coeficiente de Kaizen, é uma abrangência dentro da Toyota, que naturalmente a gente faça Kaizen sempre de forma geral, porque se você fizer Kaizen para melhorar um único processo, você vai fazer com que você possa ter geração de estoque, e aí você tem que olhar para o contexto não somente individual, mas geral. E aqueles que não prejudicam, né, a gente falou isso no início, a segurança, a qualidade e a operação em algum outro ponto. Tá? Então, é sempre olhar pela proposta de Kaizen que e aí você vai implementar naturalmente a proposta, né, através da execução. Eu estou fechando aqui, gente. Me dá mais 5 minutos que eu quero soltar um vídeo para vocês. Dentro desse conceito, é natural que as pessoas que vão participar do Kaizen possam participar junto ou não. Eu participo porque eu dei a ideia, eu só vou dar a ideia para que outro faça. E, naturalmente, quem faz acaba sendo exposto. Então, tomem cuidado com isso, tá? Porque você pode perder o engajamento do grupo pela infelicidade de não ter a participação do todo, quando a ideia ela pode fazer com que a equipe, né, o time, né, seja visto. Acho que é legal vocês olharem por esse crivo.
quando acontece um sentimento de não pertencimento em relação a algum Kaizen, você vai ter problema de absenteísmo, baixa moral, falta de iniciativa, alta rotatividade de pessoas, ou seja, turnover. Você vai prejudicar a saúde e bem-estar das pessoas, ou seja, você vai afetar a produtividade do time. Tá? E isso, de certa forma, afeta a lucratividade do negócio. Daí é bacana quando você gera sentimento de pertencimento ao time. E isso traz um ambiente que é hostil a isso, né? Que traz essa gravidade, ela pode gerar um alto custo com problemas psicológicos, de ordem psicológica. E aqui alguns dados. Na economia global hoje, 1 trilhão por ano é gasto pela queda de produtividade gerada por transtornos mentais. Isso é um dado da OMS. Você imagina, 1 trilhão é gasto com isso. Tá? Doenças geradas por ambientes hostis, né? Ambientes ruins. Aqui eu vou, de novo, tá? Eu vou mandar para vocês podem usar isso aqui para apresentar nas áreas de vocês, mas são dados importantes que a gente tem que ter relevância. E aí depois a gente confirma, e aí a confirmação pós-Kaizen, Kaizen seguro, Kaizen simples, Kaizen que visa sucesso, ele pode ser amplamente compartilhado, e deve ser compartilhado, e essa ênfase a gente dá o nome de Yokoten. Tudo bem? Um detalhe que eu quero compartilhar com vocês, eu vou voltar ao nosso material aqui. Tudo que a gente falou tem relação com o tempo. E aí, para fechar o nosso conteúdo hoje, eu queria soltar esse vídeo para vocês e fazer vocês pensarem um pouquinho. Como que vocês estão aproveitando o tempo de vocês? Porque para uns não haverá tempo. Para outros não tem sido aproveitado da forma correta. Então, eu vou soltar esse vídeo aqui, uma forma da gente refletir um pouquinho no final do nosso treinamento de hoje. 76,3 anos. Essa é a média de vida do brasileiro. Para alguns pode parecer bastante tempo, mas para outros pode parecer pouco. Lembrando que isso é uma média. Tem gente que chega no 100. Tem gente que infelizmente não alcança os 30. Se a gente se descuidar, pode ser que a gente desperdice o bem mais precioso que a gente tem, o tempo. Pensa um pouco comigo. Vamos supor que a gente viva 76 anos, arredondando para baixo, que é a média de estimativa do brasileiro. Supondo que a gente durma uma média de 8 horas por dia, isso equivale a 1/3 da nossa vida, dá mais ou menos 26 anos. Já pensou? A gente dedica 26 anos das nossas vidas em cima de uma cama dormindo. Bom, a gente trabalha. 8 horas de trabalho por dia, por 40 anos até se aposentar. Dá um total de 10 anos trabalhando. Considerando que a gente demore 30 minutos de caminho até o trabalho, mais 30 minutos para voltar, o que seria um cenário paradisíaco para quem mora numa cidade grande, a gente gasta mais 1 ano somente indo para o trabalho e voltando. Ou seja, são 11 anos despendidos em função do trabalho. Mas tem outras coisas que a gente precisa colocar nessa conta, como as tarefas domésticas, cozinhar, lavar louça, passar roupa, arrumar a casa, banheiro, fazer compras no supermercado, transportar-se de um lugar para o outro, fila de banco ou fila de qualquer outro lugar. Às vezes que você vai no hospital, acho que já deu para você ter uma noção, né? Vamos supor que isso dure mais ou menos 3 horas por dia. Daria mais ou menos 10 anos. Da pré-escola até o fim do ensino médio, a gente fica um total de 1 ano e meio. 5 horas de aula por dia, mais meia hora de ida e volta para o colégio. Bom, se a gente subtrair o tempo de trabalho, de sono, escola, transporte, tarefas, resta um total de 27 anos e meio. 27 anos e meio de ócio, de não atividade. Esses anos serão distribuídos ao longo da nossa vida. Imagina se você trabalha com alguma coisa que você não gosta. Quando você chega em casa
livre para usar esse tempo de ócio, é provável que você esteja com o ânimo lá embaixo. E isso vai se repetir por muito tempo. Será que não dá para a gente mudar a forma como gastamos o tempo? Será que não dá para, pelo menos, a gente tentar planejar uma mudança? Eu sei que muitas vezes a gente está preso no emprego que a gente não pode largar. Mas não tem nenhuma solução para isso? Digo, quem sabe, talvez a gente possa tentar tornar o emprego em algo bom, em ver o lado bom dele na medida do possível. Quem sabe agora vale a pena dar chance para a gente fazer aquilo que a gente gosta. Você gosta de pintar? Vá em frente. Você ama cozinhar? Por que você não tenta alguma coisa nesse ramo? Se dá muito bem com números, com planos, talvez o trabalho no escritório seja para você. Mas eu vou um pouco mais além. Quem sabe agora seja o momento ideal para você fazer as pazes com alguém que já foi especial para você, que talvez ainda seja. Quem sabe vale a pena dar mais valor aos momentos que a gente passa com quem a gente gosta, com quem a gente ama. Quem sabe possa ser o momento ideal para você tentar enfrentar aquele receio, aquele friozinho na barriga e arriscar. Não estou dizendo para jogar tudo para cima loucamente, mas quem sabe possa ser o momento para começar a mirar naquilo que você quer. Assim, quem sabe a gente consiga fazer tudo o que a gente quer com o tempo que a gente tem nas mãos. O que você acha? Gostou? É isso aí, gente. Eu vou abrir aí para vocês comentar alguma coisa. Nosso próximo encontro agora é só no dia 14 de janeiro. Né, eu quero aproveitar para a gente tirar nossa foto final, desejando a todos aí eu sei que a gente talvez não se veja mais, um Feliz Natal, um próspero e saudável Ano Novo. Isso aí. Ô, André, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos fazer um compromisso com a galera. Qualquer coisa, qualquer vídeo, vamos ver não muito longo, mas alguma coisa que vocês identificarem que dá para a gente trabalhar aqui e trazer um exemplo, eu acho que a gente consegue arrumar um tempinho aí, André, uns 5 minutinhos aí. O que vocês acham? Eu não entendi, não. O que vocês acham da gente fazer um vídeo nosso da Vale com algumas situações que vocês possam trazer como exemplo para a gente estar trabalhando as nossas atividades, entendeu? Para melhorar o tempo, você fala? Cara, tempo, acidente, o risco de acidente, sei lá. Alguma coisa que a pessoa vai enxergar e consiga mostrar para a gente. Com esses vídeos que vocês viram agora, cada um vai na sua atividade, pode trazer qualquer coisa. Não precisa ser só Vale ou qualquer outra empresa que esteja aqui hoje, né? Pode ser na sua casa, coisa, né? Para a gente trabalhar o nosso olhar, cara, ver realmente como que a gente está, com a nossa visão, as atividades, não sei, fica aí uma sugestão. Para o próximo encontro, né? Vamos pensar. Fica mas eu queria deixar para vocês, gente, aproveitem o tempo de vocês. Você vê que, né, nas equações, nos números que eles trouxeram aí, a gente começa a pensar, né? Talvez não haja... a minha expectativa é que a gente viva muito, né? Mas a gente não sabe, então eu tenho que aproveitar o meu tempo e o tempo que me resta e aproveitar da melhor forma possível. O tanto que faz sentido o Ikigai, né? Encontrar o Ikigai. Esse vídeo é muito bacana, né? Para isso. E aí, gente, deixo para vocês, nós vamos tirar uma foto, já podem tirar aí a câmera, abrir ela. Gente, meu computador parou de funcionar, viu? Eu tive que entrar pelo celular. Tentando voltar aqui no... e comentar também... Fala aí, Beth, desculpa aí. Não, eu ia só pedir para alguém tentar colocar em modo todos juntos e trocar para aquele fundo que a gente gosta. Das cadeirinhas. Vem, André, você consegue. Deu uma travada. É compartilhar. Não só falar, o André... A Luana já abriu já. A Luana. Aí o André comentou, Oi, pessoal, foi muito bom, viu, André? Parabéns.
O André comentou das viagens, né, pessoal? A ansiedade agora aí das viagens. O Covid aí, a gente viu aí que tá voltando, usando máscara para viajar, todo mundo. Álcool em gel, né? A nossa bancada Covid aí continua, não tem como a gente não tá falando, né? Então, assim, se cuidem, a saúde hoje, só para vocês... eu estava com todos os advogados da Vale essa semana. E uma das questões lá foi saúde, não só saúde física, né, mas saúde mental. A gente está procurando aí também, né, cuidar da nossa saúde física, né, igual o André falou, nós não sabemos o dia de amanhã, mas a gente cuidar da nossa saúde mental, que é um dos maiores problemas e reclamações que eles estão tendo, é da saúde mental, tá? Então, tá advogados do Rio, Maranhão, Carajás, né, do Norte, tudo aí, Minas, o pessoal estava tudo aqui em Carajás, fez um encontro, foi bem bacana aí. Uhum. E aí, seu Wanderson, faz tempo que eu vejo essa fotinha aí, rapaz, tá aparecendo na câmera aí, ó. Vamos lá, gente, abrir a câmera aí. Abre a câmera aí. Quem não abriu Olha, tem ainda... até galo, apareceu até galo aí, ó. Galo doido. Não, Aguinaldo. Tem que ter, poxa. Perfeito, né, Aguinaldo? Galo. O Edgar não parece o Tate, olhando o Edgar aí, ô, André? Eu já falei para ele mandar a foto aí. Vou mandar a foto do Tate aí para você ver quem que é, Alexandre Tate. Eu tô tirando umas fotos aqui, tá? Mas aí quem não abriu, aproveita. O Flávio Braga ergueu a mão aí, André. Oi, pessoal, tudo bem? Estamos escutando? Oi, Flávio. Bom, eu queria agradecer o Ceruts aí pelo convite, tá? Eu sou da minha empresa SMC, a gente é fornecedor de vocês aí. Que legal. Achei bem bacana mesmo. Emocionante, eu nem queria abrir a câmera que chegou a descer umas lágrimas aqui, cara. Muito bom. Obrigado, muito obrigado mesmo. Seja bem-vindo. Obrigado, viu, Ceruts? Muito bom. Mais alguém que não abriu, gente, aproveita que eu tô tirando foto aqui, tá? Vamos lá. Mas vocês conseguiram colocar naquele modo de apresentação, André? Tá, eu tô te vendo aí. Eu tô sentada direitinho? Tá enquadrada. Então tá bom. Boa. Eu vou mandar o print pra você ver como é que eu tô vendo. Manda no grupo o print aí, André. Tá, eu vou mandar aqui. O print pra vocês verem. Gente, eu quero agradecer, tá? Novamente. E aí eu termino aqui. Fiquem à vontade de que, se quiser colaborar com algum comentário no chat, ele vai ficar aberto aí para vocês comentar. Mas aproveitem o tempo. Acho que essa é a mensagem principal que a gente tem. Nosso tempo, né, seja com a família, com os amigos. Acho que é melhor. É o recurso mais incrível que nós temos e tem que ser muito bem aproveitado, tá bom? E aí, novamente, desejo a vocês um Feliz Natal para vocês, para suas famílias, um ano novo aí de muita prosperidade, né? Deus abençoe vocês e obrigado pela participação no nosso Ikigai, desse nosso último Ikigai, né? Foi bacana ter vocês aqui hoje. Ó, o filhão tá aí já no colo do pai já. O Wanderson aí, ó. O herdeiro. Fiquem aberto aí, gente. Quiser comentar, tá? Já tirei as fotos aqui. Muito bom, parabéns. Obrigado, viu? Beth, quer comentar alguma coisa? Edgar tá, acho que tá pensando, bicho, o vídeo mexeu com ele. Mesmo. Vamos fazer um vídeo, eu falei, ó. Vamos fazer um vídeo aí e trazer aí. André, a aula aí, valeu. Bacana. Ô, Gustavo, a gente não tá te ouvindo, não sei se você tá querendo falar. Não, só queria mesmo agradecer pela oportunidade, né, do convite do Ceruts aí. Se quiser me colocar nos próximos, e se vocês puderem também me colocar nos próximos, eu ia ficar muito agradecido, que foi muito, muito legal mesmo, principalmente esse finalzinho aí. O André, mais uma vez, conseguindo mexer com o coração das pessoas nas apresentações dele aí. Muito obrigado. Acho que é meu dom esse aí. Verdade, valeu, também gostaria de agradecer. Foi muito legal. A gente viu aquela praticidade lá usar aquele pregador, né? Que lá na unidade de saúde a gente nem usava. Quanta utilidade! E o final foi fantástico, viu? Parabéns aí pela condução. Dá para vocês usarem. Pode me colocar nos próximos. Dá para vocês usarem na rotina aí, tá vendo? No serviço de saúde.
Muito bom. Parabéns pela aula. Muito legal. Valeu, meu amigo. Parabéns pela aula e obrigado aí por compartilhar.